Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos ao vivo sempre ao domingo, a partir das 7 horas da noite, e as nossas reapresentações aos sábados, às 9 horas da noite. Explodiu essa semana na internet, não só na internet, como também na televisão, uns vídeos da Força Aérea Brasileira, onde há 30 anos atrás exatamente, eles tiveram uma quantidade enorme de avistamentos de discos voadores. Inclusive, é matéria do Fantástico do dia de hoje, para quem está ao vivo com a gente no domingo, dia 22 de maio. Né? Então, nós estaremos com os ufólogos aqui, os mesmos ufólogos que passaram essa reportagem para o Fantástico, estarão aqui com a gente no Fronteiras hoje. Estamos aguardando eles chegarem, eles pegaram um comboio na estrada e está atrasando um pouquinho a presença deles aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar tudo que a gente vai sortear, a nossa agenda, a gente ganha um pouquinho de tempo aí, para quando chegarem então os ufólogos, a gente poder mostrar em primeira mão essa reportagem incrível da ufologia brasileira. É uma coisa incrível, estamos aqui rezando para que ele chegue a tempo, né? Eles estão quase próximos aqui, segundo as nossas ligações telefônicas. Então vou começar com Coisas do Brasil, a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um colar com trevo de 4 folhas de pedras, é uma peça muito bonita que está aí. Lá você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios em pedras, incensos, aromatizadores, toda a linha de artigos católicos como bíblias, livros, terços, camisetas, CDs, DVDs, imagens em geral e a consultoria em pedras e cristais com o Mário Ananda. O Shopping Coisas do Brasil, a Livraria Católica Mãe Rainha, fica no Shopping Boulevard Martim Afonso, em São Vicente, na rua de mesmo nome, Rua Martim Afonso, 220, loja 125. O segundo item de sorteio é dos voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho, Ensinamentos de Amor em Forma Divertida, de Maurício de Souza. Você pode ajudar o Ismênia de Jesus adquirindo livros espíritas diretamente de sua livraria, na rua Campos Melo, 312, em Santos. O terceiro item é da livraria Pingo de Luz, que também oferece o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Um pingo de luz no coração do Gonzaga com as mais diversas obras do Espiritismo. O endereço é a Avenida Marechal Deodoro, número 11, Gonzaga, Santos. Um abraço ao Lourdes e ao Marcos, que mandou mais uma quantidade boa de livros para a gente sortear aos nossos amigos telespectadores. O Racionalismo Cristão oferece um kit contendo o livro Clássicos do Racionalismo Cristão, mais um outro livro, Conceitos, e mais um informativo. Esteve aqui a outra semana o Jorge Fares, que falou muito bem sobre a reencarnação, né? As reuniões do racionalismo são públicas, abertas, livre, ninguém paga nada, de segunda a quarta e sexta, às 8 horas da noite, ou todo segundo domingo de cada mês, às 17 horas. A livraria virtual Espaço Plural, aqui da Baixada Santista, oferece o livro O Mistério da Casa, de Kleber Galhardi, está aí na telinha. A livraria Plural é uma livraria virtual que vende livros de diversas correntes religiosas e também saúde, ciência e bem-estar. Para Santos, o frete é grátis e embala para presente, tá bom? É a melhor maneira de você comprar livros hoje, que é uma forma barata, inclusive, mais em conta. Para você ver todo o arsenal de livros que tem, é só acessar o site livrariaplural.com.br, livrariaplural.com.br, e o telefone, não estamos entrando com o GC? Livrariaplural.com.br, o telefone 4141 3130. A terapeuta quântica Ana Paula Batista do Carmo, que esteve aqui também no Fronteiras da Ciência, falando sobre a física quântica a serviço da saúde, oferece para o nosso sorteio um orgonite para equilíbrio da saúde, do bem-estar e tudo mais, tá bom? Informações sobre palestras, cursos e terapias, é só ligar no 30 43 43 30. Os nossos convidados de hoje, né, esperando eles chegarem aqui, ainda não chegaram, oferece o livro Alienígenas no Passado do Brasil, Casos antes de 1947, do Edson Boaventura Júnior. Esse livro pode ser adquirido em 2 sites, clubedeautores.com.br ou na amazon.com.br. Deixa eu aproveitar e dar um comunicado da Seitonoye, que convida para o ciclo de estudos da Prosperidade em Santos, promovido pela Associação Prosperidade da Seitonoye do Brasil. O ciclo visa o projeto Prosperidade, em que você organiza a sua vida nos mais variados aspectos, seja ele financeiro,
social, familiar, espiritual e também o seu lado mais pessoal, com objetivos claros que possam fazer com que você concretize tudo isso em sua vida. O ciclo é orientado por diretores da Seishonoye do Brasil, que são empresários e profissionais bem-sucedidos. O local do encontro é no Parque Balneário Hotel, com todo o conforto, infraestrutura, material didático, coffee break e almoço. Serão mais 6 encontros em 2016, é um por mês e o próximo será no mês de junho. Mais informações você pode ligar no 3232-6687 ou no WhatsApp 99146-9702 ou e-mail prosperidadesantos@gmail.com. Deixa eu falar da terapia ortomolecular do Instituto do Alberto Santini Filho, ele que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional e metabólico. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeito colateral, de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho tem várias especializações, não só no Brasil, mas também na China, França e Bélgica. Mais informações, você pode acessar o site que está aí na telinha, santiniortomolecular.com.br. O telefone de contato é o 3285-6993 e ele atende no Smart Center, que é na rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga, Santos, ok? Deixa eu falar do Manaloa, deixa eu aproveitar para falar do Manaloa Bem-Estar. Vamos lá? O Manaloa Bem-Estarim convida você também para aprender mais sobre nutrição, que traz qualidade de vida. É o processo de fornecimento de nutrientes através de alimentos para a realização de funções vitais. Uma boa nutrição significa vida saudável, prevenção de doenças crônicas e qualidade de vida. Como pregava Hipócrates, né? Que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. O Espaço Manaloa coloca à sua disposição todo o conhecimento da nutricionista Juliana Campos Kanashiro para que você possa construir uma vida melhor, mais saudável e eficiente. Saiba mais acessando o site manaloa.com.br ou ligue para 3222-2278, o endereço Rua Goiás, 144, em Santos. Então, já que eu estou no embalo de fazer os anúncios, já vou aproveitar que aí a gente ganha bastante tempo de programa. Vou falar do Palermo, que é um oferecimento, esse bloco do Palermo, que atua com várias técnicas vibracionais, dentre elas apometria, antigoécia, terapia de vida passada, hipnose e terapias sonoras. O Palermo ministrará um curso de psicologia transpessoal, conhecida como a psicologia da alma, que trata da quarta força da psicologia, que tem por finalidade nos remeter ao plano espiritual para que compreendamos melhor o que somos e o motivo de estarmos aqui vivendo mais este personagem. Farão parte do curso vivências espirituais através de instrumentos sonoros, com a finalidade de levar cada aluno a um transe objetivando vivenciar a vida num outro plano de consciência, ao qual está ligado, podendo acessar amigos espirituais que lutam ombro a ombro consigo para a sua libertação definitiva desse processo tridimensional. O curso vai ser nos dias 10, 11 e 12 de junho, na Casa da Luz de Santos. Para inscrições e informações sobre o curso ou para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só ligar no 3289-1230. 3289-1230. Aproveitar para dar o recado da loja Merlin, que está com toda a linha cigana e de Santa Sara, que é o mês, né, dos ciganos e da Santa Sara, acessórios em geral, lenços, leques, velas de Santa Sara colorida e tudo. Você encontra também pedras, incensos, vários livros, principalmente ciganos e de Umbanda. Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos. Procure o André e ele te orientará para uma melhor compra. Então vamos lá. Onde fica a loja Merlin? Na rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua do ladinho do Shopping Miramar. Rua Pereira Barreto, 12. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar os telefones da Santa Cecília TV, né? É possível jogar os telefones da Santa Cecília TV, 3224-7017 ou 3224-2944. Já pode começar a mandar, então, as perguntas para os nossos convidados que estão aqui, chegaram, já estão com o microfone. Deixa eu começar mostrando o livro que a gente vai sortear dele. Está aqui, se puder pegar, Felipe, Alienígenas no Passado do Brasil, Casos Insólitos, né?
antes de 1947. São casos antigos do Edson Boaventura Júnior, que está aqui com a gente, e eles que foram responsáveis também pela matéria do Fantástico de hoje, que vocês vão ver logo mais na Globo, né, que vai falar sobre isso. E foi difícil trazê-los porque pegaram o comboio. A gente sabe que esse comboio realmente atrapalha muito a vida, principalmente de nós santistas, né? Obrigado pela vinda, pela correria, pelo sacrifício de estarem aqui no Fronteiras. Agradeço de coração. Nós agradecemos, né? Legal, eles são os nossos homens de preto, né? Eles sempre vêm de preto, eles são os verdadeiros MIB, M-I-B, não é isso? Men in Black. Exatamente. E, bom, Edson, o Joseph, o que vocês quiserem ficar livres para falar, mas esse caso que repercutiu bastante há 30 anos atrás, né? Não sei se vocês trouxeram imagens para a gente? Trouxemos algumas imagens. Algumas imagens. Mas não especificamente da Noite Oficial dos OVNIs? Trouxe algumas imagens. Ah, legal. Algumas imagens. Então eles estão ajeitando aqui a equipe de produção, daqui a pouco a gente mostra essas imagens, mas foi um dia assim que tiveram muitos avistamentos. Conta melhor sobre isso. Então, quer que eu fale um pouquinho? Depois beleza. Vamos lá. Dia 19 de maio de 1986, vários objetos voadores não identificados, mais de 2 dezenas de objetos, invadiram o espaço aéreo brasileiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, e ficou em alerta o sistema de controle de segurança da Força Aérea Brasileira. Tanto é que eles mandaram caças de interceptação Mirage F-5 ao encalço desses mais de 21 objetos. E aí o que aconteceu? Recentemente, ou seja, o ano passado, a gente conseguiu liberar algumas fitas cassete, na verdade são cerca de 16, né? São 15 fitas. 15 fitas. 15 fitas. Onde a gente tem Como o vocês áudio... conseguiram isso? Como vocês conseguiram? Através de uma negociação com a ouvidoria do Arquivo Nacional, porque o material já tinha sido liberado pela Força Aérea Brasileira, através da força da lei, e aí a gente conseguiu disponibilizar isso gratuitamente para o público, sendo que o Arquivo Nacional antes estava cobrando por minuto, né? Então a gente conseguiu, através da ouvidoria, conversamos lá com o pessoal, foram meses de negociação e no final nós conseguimos liberar esses áudios dos controladores de tráfego aéreo, dos pilotos militares, né, falando com a base, e é impressionante o que está nessas fitas, né? Fora isso, o que a gente descobriu, né? Só complementar. O interessante dessa história é que quando a gente começou a lutar pela liberação dessas fitas, a gente não sabia o que tinha nelas. A gente sabia que a Força Aérea... Era no escuro mesmo. Era no escuro. A Força Aérea Brasileira tinha liberado 15 fitas de áudio no Arquivo Nacional sobre OVNIs, ou na verdade sobre movimentos aéreos não identificados. E José, você acredita que tem muito mais ainda que não foi liberado? Não, eu tenho certeza, mesmo porque se a gente... Vamos falar só da Noite Oficial dos OVNIs lá. A gente conseguiu 5 caças que oficialmente decolaram para fazer a interceptação. Só que um dos caças, a gente não tem o áudio não foi disponibilizado. Ah, o áudio não foi? O áudio não foi disponibilizado, o relatório está rasurado e todo o debriefing do piloto, se você acompanha, pega a documentação, todo o debriefing eles falam, ó, eu voei a tanto, observei a tanto, o radar disse isso, não sei o quê. O desse piloto em específico tem 2 linhas de debriefing. Quer dizer assim, não tem o áudio, o debriefing está rasurado e está sucinto demais para a noite estranha que isso sucedeu, não faz sentido. Então, assim, certamente tem mais coisa. E ontem mesmo, fazendo a preparação de um dos vídeos que vai sair no nosso canal no YouTube hoje à noite, que vai ser novidade lá, eu percebi uma coisa em uma das fitas. Todas as fitas, elas terminam com a palavra fim de gravação. Porque ele começa dizendo o que está acontecendo e termina dizendo fim de gravação. E nessa não... Essa não. Quando chega quer dizer que houve corte. Em 20 minutos do lado B da fita, o áudio interrompe como se tivesse acabado, permanece por mais 10 minutos silêncio total e volta com o caça conversando de novo e interrompe no meio. E vocês desconfiam o que pode ser? Não, pelo menos desconfiam. Nós entendemos que o que tem... que está adulterado nessas fitas, porque não é só essa, né, Não Joseph? é só essa. Tem uma outra fita que eles colocaram uma música em cima para encobrir o que os pilotos ali estavam falando. Tem 3 trechos. E não dá para filtrar isso? Não dá. Então, a gente está não pedindo via SIC, né,
que é o Serviço de Informação ao Cidadão, para ver se a aeronáutica libera os áudios sem essa censura. Porque quando eles mandaram para o Arquivo Nacional, isso é inconstitucional. Eles não poderiam ter mandado as fitas com essa modificação, adulteradas. Então, a gente está tentando pedir para ver o que tem embaixo dessas fitas. Se eles liberam uma parte que já é impressionante, a fala dos militares, né, dos pilotos, né, já é uma coisa impressionante, que eles se assustaram, realmente ficaram embasbacados com o que eles estavam vendo, com os OVNIs, a noite dos OVNIs. Se liberou essa aí, por que não libera o resto? Você acha que é algo muito mais forte, que pode assustar a população? Eu não sei se é algo muito mais forte. Sim, certamente tem algo mais forte, isso é fato. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se eles sabiam o que eles estavam liberando naquele momento. Porque eles estavam no momento... Sem querer, foi erro. Eu acho que eles estavam no momento sendo tão pressionados para liberar a informação que pegaram a caixa e levaram. Libera isso aqui. Porque... Aí liberaram errado. Se eu quero esconder isso, eu não liberaria isso. Porque assim, as fitas deixam incontestável a situação. Você vê o piloto entrando em modo rojão, que é um modo de interceptação com o armamento acionado. Você vê o piloto chegando a 1,5 milha do objeto e de repente o objeto acelerando a 15 mil km por hora. Quer dizer, uma coisa que assim, está muito claro na fita. Se você presta atenção, está muito claro. Então não tem por que esconder. Ou melhor, Agora, esses vídeos, vocês é que conseguiram para a Rede Globo? Isso, fomos nós que entregamos. Que vai passar hoje no Fantástico. Que vai passar uma parte, um trecho. Os demais áudios, aí vocês vão ver, aos poucos a gente vai liberando lá no site da Burnie, né? Que é www.portalburnie.com.br. E eu queria falar também o seguinte, que nesse evento de 19 de maio de 86 foram feitas filmagens dos OVNIs. Essas filmagens, elas estão ainda classificadas. Na verdade, eram para estar desclassificadas pela aeronáutica, mas eles classificaram de forma, vamos dizer assim, ilegal, porque já estava desclassificado, não poderia classificar novamente. E então só vai ser liberado para o público em 2036. Se não reclassificarem novamente. Se não, mas eu acredito que não pode reclassificar de novo. Se fizerem isso, aí é muita sacanagem. Por que isso é uma prática de quase todos os militares de todos os países fazerem esse tipo de coisa? Esse acobertamento, né? Eu costumo falar na minha palestra que é uma situação muito sensível. Tenta se pôr na posição do ministro da Defesa. Ele chega, vai é um exemplo que eu dou sempre. Ele chama em cadeia nacional, brasileiros e brasileiras. Gostaria de falar para vocês que OVNIs existem. Eles invadem nosso espaço aéreo, eles afetam as nossas aeronaves, eles abduzem nossas pessoas, atacam nossos animais e nossos aviões chegam a 3 mil km por hora, eles vão a 15 mil km por hora, a gente não consegue ver, alguns não pegam no radar. Tenha uma boa noite. Porque não vai conseguir falar mais do que isso. Mas é que sendo talvez eles chegarem, evidentemente, ninguém tem dúvida disso, de que eles têm uma tecnologia extremamente superior à nossa. Sim. Se eles quisessem causar algum mal, já teriam causado há muito tempo. Mas então, será que a questão do mal é um negócio muito relativo, né? É aquele negócio, você é uma pessoa boa? Você come peixe. O peixe você é bom? Então, o bem e o mal... Não, mas se tivesse com a ideia de destruir um planeta... Não, acho que não é nesse o caso, não. É só o desconhecido mesmo. É uma força desconhecida que foge do controle. Que militar de qualquer nível vai chegar e vai fazer uma declaração que nós estamos tecnologicamente inferiores? Assim, nem a Rússia, quando ela estava inferior aos Estados Unidos, ela sumia. Bom, vocês chegaram às pressas, correndo, esbaforidos pelo problema, mas nós temos aqui... Uma coisa, ó, nós temos aqui o relatório conclusivo desse caso, 19 de maio de 86, inclusive liberado pela Força Aérea, né? E antes eles falavam que eram anomalias magnéticas, ou seja, eles mentiam descaradamente a respeito do assunto, e agora a gente tem um relatório oficial, né, onde eles dão a conclusão aqui, se você quiser ler. Aqui, acho que é legal você ler. Como conclusão dos fatos. Essa parte azul. Então, eu vou precisar do meu óculos aqui, vamos lá. Como conclusão dos fatos, não sei se dá para pegar ou não, como conclusão dos fatos, os nomes podem aparecer, do brigadeiro, pode ter problema. Esse documento é liberado. É liberado. Então, que foi do brigadeiro do ar José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, comandante interino da comanda Condabra, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Perfeito. Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, esse comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma inteligente,
pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação, não forçosamente tripulados. Quer dizer, não garante que é ou não tripulados. Mas é engraçado o termo falar assim, né? Eles acompanham, quer dizer, é inteligente porque acompanham. E faz não, informação. não são inteligentes. A dúvida é se nós somos inteligentes perto dessa tecnologia que eles têm, Exatamente. Ó, esse relatório eu trouxe de presente para você. Oh, muito obrigado. Para depois você ler com calma. Com calma, tem bastante saber coisa o aqui. que realmente a Força Aérea concluiu a respeito desse caso sensacional que aconteceu na noite de 19 de maio de 86. Mas tem uma informação aí que quase ninguém sabe, que alguns dias depois o espaço aéreo brasileiro foi invadido novamente, só que não foram enviados caças de Foram 10 interceptação. dias depois. Inclusive tinha um objeto imenso sobre o litoral aqui em Santos, mas sobre o litoral, nossa, alguns quilômetros adentro do mar, onde vários objetos menores, luminosos, se dirigiram para esse objeto maior, que era um comprido, né, como se fosse um charuto, e entraram lá para dentro desse objeto que seria uma nave-mãe, né? O militar que passou essa informação para a gente, ele foi taxativo no tamanho. Ó. O objeto que estava em cima do mar era na casa de 4 quilômetros de diâmetro. 4 quilômetros de diâmetro? Aqui no nosso litoral. E isso ele falou, como eles identificaram isso no radar, o que aconteceu? Porque eles vieram seguindo os objetos pelo radar, o radar vai mostrando o deslocamento, e ao se aproximar desse objeto gigante, eles se mesclaram, os pontos se mesclaram. O que significa os pontos se mesclarem? Eles entraram no outro e o outro se... Uma nave-mãe, né? O que a gente chamaria de uma nave-mãe. E esse se deslocou em alta velocidade e desapareceu do radar. O caso, né, de 19 de maio de 86, ele foi tão interessante que ele teve até o envolvimento dos militares norte-americanos que estiveram aqui pesquisando. Isso aqui é um documento que a gente conseguiu, liberado pela Lei de Liberdade de Informação, FOIA, só que vocês vejam, tudo tarjado, né? Então, muitas coisas ainda aqui ainda estão escondidas no governo norte-americano. Quer dizer que eles cobriram realmente, não tem a mínima possibilidade de ver, né? Não, você não vê detalhes. Né, o que dá para a gente ver, ele fala o seguinte, que 3 tipos de sistemas diferentes de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou naquela noite de 19 de maio, né, de 86, entre São o Paulo Brasil, e o Rio de né? Janeiro. Isso, São Paulo e Rio de Janeiro. Fala do Osiris Silva, que também foi testemunha ocular, ele vinha numa aeronave... Ele estava numa aeronave Xingu. Você podia trazer ele aqui no programa, né? Agora ele está aqui numa faculdade aqui em Santos. O Osiris, né? já deu palestras aqui. Ele, inclusive, pediu autorização para o controlador de tráfego aéreo para perseguir, para se aproximar na verdade, acho que foi um pouco diferente, né? Ele não chegou a pedir exatamente autorização. Ele fez algo que seria inaceitável para um piloto civil fazer. Ele estava aproximando, fazendo a aproximação de pouso, já tinha a autorização para pousar, e o Sérgio Mota, na época, o segundo sargento Sérgio Mota, que era o controlador que estava na Torre de São José, conversando com ele, falando do objeto, dando a posição do objeto, ele simplesmente avisou, eu estou arremetendo e saindo em perseguição. Ele pegou um avião civil, não era um avião militar, ele deu potência, puxou o manche e foi atrás. Que audácia, né? Avião civil. E o interessante é que quando o Sérgio falou com a Defesa Aérea, ele falou assim, olha, inclusive o MBZ saiu em perseguição. Eu falei, mas você pediu para ele fazer? Eu falei, foi por conta. É isso que eu ia perguntar, ele tem essa autoridade de tomar essa decisão? Na época ele era ministro, estava assumindo a Petrobras, assim, ninguém ia fazer nada. Puxa, caramba. Ninguém ia fazer nada. Ele era presidente da Embraer e foi assumir a presidência da Petrobras. Da Petrobras. Nós temos aqui... Inclusive, ele escreveu no livro dele, o Osiris Silva, que é A Decolagem de um Sonho, no penúltimo capítulo, fala sobre esse fato de 19 de maio de 86. Ele relata pela versão dele. Casos de abdução tem no Brasil, oficialmente, pelas Forças Armadas, não? Pelas Forças Armadas? Pelas Forças Armadas, não. Não foram liberados nenhum caso de abdução. Tá. Mas são muitos casos que tem aqui, né? A casuística brasileira ela é riquíssima. Nós temos um juiz em Santos que ficou famoso, um caso de um juiz em Santos. O João Freitas Guimarães, que era um advogado de direito, em 1956 em São Sebastião, ele teria sido abduzido, né? Levado a bordo de um objeto desse. Eu estou falando isso, não posso dizer a pessoa porque ela não me autorizou, mas aqui no nosso estúdio temos uma pessoa que foi abduzida, que você conheceu tempos atrás, que ele me falou, está aqui no nosso estúdio. Teve uma história que ele desapareceu por 2 horas, né? Não vou falar o nome dele, que ele não me autorizou, nada, mas foi um caso interessante que tiveram reportagens com ele de outras emissoras de televisão, que
fizeram reportagem com ele. E ele está aqui exatamente até para conversar contigo também sobre isso, né? É um senhor que está aqui, que narrou todo o fato dele de abdução. E a gente tem tido muitos casos no Brasil, né? De situações assim. Tem casos recentes e tem casos antigos. A ufologia brasileira, ela reporta que a primeira abdução que ocorreu teria sido do caboclo Vilas Boas em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Isso em 1957. Mas isso já caiu por terra. No meu livro, Alienígenas no Passado do Brasil, onde tem casos antes de 1947, nós conseguimos conversar com uma pessoa chamada José Florencio, que mora em Campinas, que teve uma abdução em 1931. Ah, antes dele, então. Antes. E o interessante disso é que assim, muita gente fala que as histórias de discos voadores, OVNIs, só apareceram depois de 1947, que foi o caso do Kennedy Arnold lá, que foi quando o termo foi cunhado, vamos dizer assim. Então, a grande argumentação, vamos dizer assim, dos negacionistas é que tudo não passa de divulgação de histórias e por conta de ter ficado público esse caso. E esse livro mostra justamente o contrário. Muito antes de se ter cunhado o termo disco voador, já tinham pessoas que estavam passando por experiências que não conseguiam explicar e que você vê que se encaixam realmente na fenomenologia ufológica. Teve um caso assustador no Canadá, né? De pessoas que foram abduzidas ou apareciam de noite na casa deles. Isso aí foi também do Discovery, explorou, né? Virou um filme também. O Intruders. Acho que é Intruders. Acho que é Intruders. Se não me engano, é Intruders. Se não me engano, é Intruders. Esse é dado como legítimo também. Sim, é dado como... o filme é baseado nos relatos e nas hipnoses regressivas que foram feitas com as testemunhas. Com a psicóloga, teve uma psicóloga. Na verdade, foram pesquisas de Bud Hopkins, que já é falecido. Já é falecido. Então, através do livro dele, eles escolheram alguns casos mais interessantes e aí protagonizaram no filme Intruders, que é intrusos, né? Isso. Seria o termo brasileiro. Nós estamos, eu estou ouvindo muito baixo, nós estamos com o vídeo no ponto, podemos mostrar um vídeo? O vídeo, pode mostrar um vídeo, aí se puder. São imagens, tá? Vamos ver. São imagens, né, mais recentes, do ano de 2016. Pode lá, vamos lá. E a gente percebe que os objetos voadores não identificados, nessas imagens... Esse aí é em São Petersburgo, na Rússia, em janeiro de 2016. Então, são imagens que a gente percebe que os objetos voadores não identificados, eles são compostos de várias luzes, né? Então, tem uns 4 vídeos aí que eu coloquei, é bem curtinho, dá uns 2 minutos e pouco. Esse é o de São Petersburgo, né, na Rússia. E você não sabe se são vários objetos que compõem ele ou um objeto com várias luzes, uns pequenos. Né? Aí já em outro lugar, né, nos Estados Unidos, vai aparecer a legenda lá, Nevada, Estados Unidos, em fevereiro de 2016. Bem recente, então aparece aquele objeto grande em cima, né, muito luminoso, e se a gente olhar ali perto do telhado, já vai se observar, a câmera ela vai dar uma aproximação, a gente vai ver mais 2 objetos ali não identificados, né, luminosos, que em algum momento eles começam a se locomover também. Não estão na montanha. Não estão. Verdade, eles têm um brilho excepcional, né? Tem um brilho bem interessante aí, ó. E você pode perceber que quando ele se movimenta, ele aumenta a luminosidade. Isso é uma coisa que acontece em vários relatos de avistamento, que realmente, no momento da movimentação, a luminosidade aumenta. Isso aí no dia 25 de fevereiro de 2016, desse ano. Eu peguei só filmes desse ano. E aí também em Nevada, aí uma formação de 4 objetos que eles estavam também se deslocando. E aí daqui a pouco a gente vai ver aí uma formação de mais de 4 objetos. Existem lugares que tem mais propensão a avistamento, né? Ocorrências, não tem? 4 objetos? Tem. Na verdade, assim, a gente costuma falar assim, tem os locais, mas também... Esse é incrível, né? Olha esse é incrível, né? Um passando por um lado e 3 objetos ou 4 indo para a direita, né? Esse também é 25 de fevereiro, tá? 25 de fevereiro. Naquele dia em Nevada teve vários avistamentos, né? Agora a gente vai ver um outro filme, que esse aí também é um objeto, parece que ele é composto de várias luzes, na Austrália, em abril de 2016. Novinho, um mês atrás. E a gente vai ver uma ampliação agora do objeto, aí dá para ver essas luzes, né, girando. Você percebe que ele está realmente girando. Você vê que ele está girando lá.
É verdade. É muito interessante essas formações e, por fim, a gente vai ver também aí uma outra filmagem de um objeto composto de várias luzes amareladas, esse aí. Puxa. Que foi feito em San Diego, nos Estados Unidos, em abril também de 2016. Também. É bem interessante, né, a formação desse objeto. A gente vai ter uma ampliação dele agora. Hoje em dia é muito seguida. fácil descobrir quando é uma farsa e quando não é, né? Olha, Ou tem gente que é profissional. Então, na verdade, o ponto daí é a qualidade das imagens. Porque quando você vem com uma filmagem de celular à noite... Olha a ampliação desse objeto, que interessante. Interessante bem legal. Bem interessante. Quando você vem com uma imagem de celular, por exemplo, filmada à noite, a qualidade da imagem não vai ser muito boa. Então, na verdade, assim, fica naquela história, eu vi, eu filmei, legal, é um relato. Eu não tenho como provar nem que sim, nem que não, que vai ser normalmente um borrão no preto. Agora, se você tem uma câmera melhor, ou uma filmadora que consegue pegar detalhes como esses que foram mostrados, aí realmente dá para a gente analisar com mais tranquilidade. Mas é o que você falou, está muito mais fácil de você fraudar. Mas também tem muita técnica que facilita você identificar a fraude. Descobrir também, exatamente, né? Exatamente. Descobrir, né? É uma pena que tem os falsificadores que atrapalham todo o processo, né? Mas eu tinha perguntado sobre lugares, né, de maior incidência. Tem, assim, alguma latitude, longitude? Existe alguma conclusão do porquê naquele lugar tem um número maior de aparições do que outros? Conclusão não, especulação, né? São especulações. Aí a gente vê que a casuística é grande nesses lugares. Por exemplo, no litoral paulista a gente tem Peruíbe, né, que é um foco, e nós temos Ilhabela também, que é um lugar onde aparece muito. São 2 focos aí. Edson, agora, aqui as chapadas brasileiras, né, Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, enfim, essas chapadas, elas também parece que atraem bastante esses objetos. Tem uma casuística bem excepcional. A região de Poranga é incrível. A região de Poranga também, onde tem cavernas, geralmente, onde tem cavernas também tem uma incidência grande. E a região que ganha estourado é o norte do nosso país, a região amazônica, onde tem ali os ribeirinhos, e volta e meia a gente tem relatos vindo dessa região. O mais famoso é o da Operação Prato, que foi pesquisada pelo 1º Comando Aéreo do Pará, né? Que a gente já falou aqui no programa também, outras vezes, e que teve envolvimento militar. Eles fizeram filmagens também desses objetos e tiraram muitas fotografias e geraram um relatório de mais de 500 páginas. Pô, interessante demais. Um programa é pouco para vocês dois, viu? Estou avisando aí. Eu tenho que fazer a agenda do programa, né? Está na hora já. Tenho que fazer a agenda rapidinho. São 4 comunicados interessantes e logo a gente vai voltar a continuar o bate-papo aqui com os 2 ufólogos, o Edson Boaventura Júnior e o Joseph Prato. Então, vou começar a falar da Rap Science. Vamos lá, pode mostrar a Rap Science. Meditação para serenar o coração. Vai ser no dia 27 de maio, sexta-feira, em 3 horários. Tem às 10, às 15 horas e às 18 horas. A contribuição é espontânea. Exibição do filme Estou Bem, Meu Anjo, filme produzido no Japão que retrata o drama de 5 personagens ajudados pelo Anjo da Guarda. Vai ser no dia 28 de maio, sábado, às 10 horas, das 10 ao meio-dia e meio, mais ou menos, né? Contribuição, R$10. Vai ter a palestra O Amor e o Trabalho dos Anjos. Saiba os danos que a nossa inveja causa, como se livrar dos maus espíritos, como trilhar o caminho da felicidade. Também vai ser no dia 28 de maio, sábado, às 14 horas, contribuição espontânea. A Rap Science, o Templo de Santos fica na Rua Itororó, número 29, no centro. Qualquer informação é só ligar no 3219-4600. Segundo comunicado vem da Escola Recanto dos Saberes. Workshop de baralho cigano com Lia Cristal. As cartas ciganas representam o cotidiano do povo cigano com uma tradição de contato direto com a natureza e espiritualidade. Conheça a história de cada carta e seu significado e aprenda a interpretar para obter respostas rápidas e precisas sobre passado, presente e futuro. Do curso inclui apostila, baralho cigano e ritual cigano de consagração das cartas. Vai ser no dia 28 de maio, sábado, das 9 às 13 horas. E também o anúncio da 4ª Festa Cigana Umbandística, que mudou de data porque choveu muito, né? Venha para uma autêntica festa cigana com atendimentos e consultas através de incorporações de entidades ciganas do astral, comidas e bebidas ciganas. Venha participar e ganhe uma vela, um patuá abençoado na energia de Santa Sara Cali. O local é na Chácara do Morro da Nova Sintra, na Rua Antônio Manuel de Carvalho, 1300. Vai ser no dia 28 de maio, sábado, às 15 horas. Contribuição R$10. Vendas no fone 30 25 24 54
ou na Avenida Bernardino de Campos, 127, sobre a loja Santos. Terceiro recado vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz sobre o atendimento com mesa radiônica, que é uma mesa, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa a radiestesia, radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia, no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada em seu consultório, é só ligar no 991729798, deixe seu recado com nome e telefone, que a Eliane retornará a sua ligação. O consultório fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 311, sala 3, em Santos. E também tem o comunicado que ela vai dar o curso de Reiki nível 1 para quem quer começar no dia 19 de junho, domingo, na Casa da Luz. Informações pelo mesmo celular 99172-9798. E o último recado da agenda vem da terapeuta Kátia Yana Guevara sobre terapia das linhas da vida. As técnicas utilizadas nessa terapia ativam, equilibram e programam os 12 principais chakras do nosso corpo, restaurando a saúde física, emocional e espiritual. Desta forma, superamos bloqueios, traumas e medos adquiridos nesta ou em outras vidas que nos impedem de alcançar os nossos potenciais e viver de acordo com os desejos de nossa alma. O local de atendimento é a Avenida Dino Bueno, 55, Sala 2, Ponta da Praia, em Santos. E o telefone para agendar é o 3261-1352. E se você perdeu qualquer informação da Agenda do Fronteiras ou rodapé, é só entrar no site do Fronteiras, www.fronteirasdaciencia.com.br, e depois clique em Agenda da Semana. Olha, comunicado da terapeuta holística Andréa Villens. Este bloco é oferecimento da terapeuta holística Andréa Villens, que utiliza em seus atendimentos a terapia da sintonização e os florais da Amazônia, dentre outras técnicas. Essas técnicas, essas terapias, facilitam a mudança de vibração de nossa força vital, transformando registros e bloqueios que nos acompanham desde encarnações anteriores, tornando nossa vida mais saudável, com harmonia e equilíbrio. Para agendar o atendimento individual com Andréa Villens, é só ligar no telefone que está na telinha, ó, 98153-2165. Repito, ó, 98153-2165. Deixa seu recado que a Andréa Villens retorna a sua ligação, tá bom? O consultório fica na Ana Costa, 484, Conjunto 514, Gonzaga, Santos. Eu estou com muitas e muitas perguntas para vocês, muitas mesmo. Incrível que eu estou com uma telefonista só e ela conseguiu fazer tantas perguntas assim. Telefonista alienígena. É. Alienígena. Ela conseguiu escrever muito rápido. E então a boa notícia é a seguinte, né? Aproveitar o intervalo aqui para conversar com os dois, com os ufólogos Edson Boaventura Júnior, minha voz já está falhando, e o Joseph Prado, e consegui com eles um compromisso, com autorização das devidas esposas, claro, né? Porque elas que mandam, é sempre a mulher que manda, né? Então elas autorizaram eles estarem aqui. Agradeço não a eles, tá bom? Vamos agradecer às esposas. Domingo que vem a gente vai continuar o nosso papo sobre ufologia aqui no Fronteiras da Ciência, porque acho que tem tanta coisa para falar. Sem comboio. E sem comboio, de preferência sem comboio. A gente vai chegar cedo. A gente vai chegar na hora do almoço. Na hora do almoço, que aí já vai estar por aqui. Tranquilo. Legal. Se puder trazer mais imagens, sempre é muito bom, né? Vamos trazer, sim. Domingo que vem eu trago alguns áudios da Força Aérea, da Noite Oficial dos OVNIs, para você colocar no seu programa. Ah, legal, bacana. Eu seleciono alguns momentos. Eu seleciono alguns momentos mais tensos, algumas coisas legais, assim, para a gente comentar. Isso, legal. Bacana, bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta da Renata Duberg Lopes, do Bom Retiro Santos. Se os extraterrestres seriam seres humanos que voltam ao passado. Bom, aí a gente vai entrar no seguinte campo, né? Quais seriam a teoria, pelo menos de crença de vocês dois, da onde eles são oriundos? Poderia ser mesmo, talvez, nós no futuro, que está vindo para o passado? Ou existe a teoria da Terra Oca, né? Que são intraterrenos, ou de extraterrestres? Se forem extraterrestres, de onde do universo eles poderiam estar vindo? Qual é a nossa direção em termos da procedência dessa turma que chega aqui? A minha resposta é curta e grossa. Não Qualquer sei. especulação é especulação, e qualquer um que falar para você... Mas é sua crença. Eu não tenho, porque assim, eu não tenho... Se eu falar para você que eu imagino que vem de tal lugar... eu vou ter que pegar meu currículo e mandar lá para a NASA, que eu sou mais exobiólogo do que os caras que estão lá. Então, assim, qualquer especulação ou qualquer afirmação de origem, de procedência, é especulação. A gente não tem nada que consiga dizer
são de tal lugar. A gente tem que... A ufologia, quando tratada de forma séria, ela estuda os objetos voadores não identificados. Se eu não sei o que é, eu não vou saber de onde veio nem quem manda. Então, assim, não tem como. Não, eu entendo, mas eu, por exemplo, eu tenho a minha crença pessoal. Evidentemente que é só acreditar, sim. Eu posso estar redondamente enganado, vai saber, né? Mas eu acho que sim, são extraterrestres que vêm de um outro sistema, eu acho não possível. Do nosso sistema solar, mas de outro, algum caminho que eles conseguirem cortar pela teoria dos buracos negros ou alguma coisa assim. Sim, não, assim, é uma possibilidade, eu não posso afirmar categoricamente. Realmente, pode ser o ser humano do futuro voltando? Pode ser extraterrestre? Pode. Agora, entrando na parte da crença, eu acredito que sejam seres de outros planetas que estejam nos visitando. Da mesma forma que hoje nós vamos até Marte, com a parte da tecnologia que a gente tem, com as sondas vamos até Vênus, essas coisas assim, tipo, a gente está engatinhando ainda nesse terreno. Mas eu acho que sim, pode ser. E não adianta vir com aquele papo de, mas a distância é muito grande, que na velocidade da luz não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Gente, até 300 anos atrás a gente não conseguia voar de avião por cima de um continente. E chegar na Lua, eles imaginavam que era um tiro de canhão para chegar na Lua. Sim, e a velocidade da tecnologia está fantástica. Está muito rápido, exatamente. Né? Então, vou mudar a pergunta para o Edson, né? Já que você respondeu essa. Edson, com relação aos círculos ingleses, você acredita que tem alguma coisa a ver com a ufologia ou não? Eu acredito, assim, que a maioria dos círculos ingleses, inclusive eu estive lá na Inglaterra em 2002, são falsificados. Falsificados. Alguns desses fenômenos são inexplicáveis ainda, mas a grande maioria são feitos por especialistas, que eles chamados de cycling makers, e eles lá têm toda uma competição entre eles para ver quem que faz o círculo mais bonito. Embora a gente saiba aí que algumas evidências nesses círculos de sementes que ficaram retorcidas e tudo mais, alguns caules que eles chegam a dobrar, mas não chegam a quebrar, ou seja, sofreram alguma ação estranha, podem estar relacionados sim com o fenômeno OVNI, mesmo porque em alguns círculos também já foram observados objetos voadores não identificados. Então, assim, mas a grande maioria ela pode ser explicada e não se trata de um fenômeno extraterrestre. Perfeito. O Antônio de Jesus da Encruzilhada, é verdade que quando o homem foi à Lua, foram avistados naves do lado escuro da Lua? Ele até brinca, o Antônio brinca com vocês, olha, vocês chegaram tarde porque vocês foram abduzidos, contem a verdade. Olha, sobre o lado escuro da Lua, a gente tem sempre a história de... Mas a NASA liberou um vídeo, não liberou um vídeo que mostra não tem nada. Da escotilha eles vendo naves? Assim, não é um vídeo liberado da NASA, é um vídeo que apareceu no YouTube que diz que é da NASA. Tem o rapaz da Folha lá, o repórter da Folha, Salvador Nogueira, que ele fala uma coisa bem legal. Se você vai falar para mim que o vídeo veio da NASA, eu quero ver esse vídeo no site da NASA. Porque falar que é da NASA e ser da NASA são coisas bem diferentes. Por exemplo, hoje eu falo para você que o áudio... Mas pode vazar como vocês conseguiram material. Sim, mas olha só, eu falo para você que eu tenho um documento da Força Aérea, porque eu tenho um documento da Força Aérea que está no Arquivo Nacional, liberado oficialmente pela Força Aérea, está tudo documentado. Eu não vou chegar para você e falar assim, eu tenho um xerox de um documento que eu estou dizendo que é verdade. Entendeu? Se eu chegar com o áudio do caça, eu falo, esse áudio está lá. Entendi. Então, assim, mas aí seria uma coisa forjada, muito bem montada. Aí que tá, esses vídeos não são bem feitos. Se você olhar bem, esses vídeos não têm nem qualidade. Então, assim, eu não acredito que tenha... mas também quando... Na época que foi a Lua, também não tinha tanta tecnologia de vídeo, mas não era tão ruim não, viu? Não era tão ruim a ponto do cara não conseguir ver, não. Era um celular de hoje, né? Mas eram lentes analógicas, né? Não eram digitais. Então, assim, a gente não tem perda de qualidade por questão digital, entendeu? Assim, são comparações de tecnologias muito distintas. Que o foguete não tinha tecnologia de um celular, concordo. Mas a filmagem analógica era mais a questão da lente e da sensibilidade do filme do que outra coisa. Mas, assim, ter alienígenas no lado escuro da Lua? Não sei. Nunca vi nenhuma evidência que me falasse, não, realmente posso acreditar nessa teoria. Olha, uma pergunta que todo mundo faz, a gente já está quase em cima da hora, mas eu preciso fazer essa pergunta. O André Luiz Teodoro, do Bom Retiro, fala assim, olha, se eles têm tanta tecnologia, qual o motivo deles não se comunicarem com a gente de alguma forma? Bom, eu tenho a minha teoria, que eu acho que deve ser de vocês, mas claro, vocês são os convidados. Então, eu penso assim, que eles são tão sorrateiros, porque deve existir aí uma intenção que não é tão boa
quando vista do ponto de vista humano em relação a eles. E que talvez eles não revelam realmente esse interesse, porque pode ser que o ser humano consiga interromper esse processo. A gente percebe que tem abduções, que eles fazem experiências genéticas com os seres humanos, coletam alguns materiais, e isso serve para algum objetivo, certo? E talvez, se nós soubermos realmente o porquê de tudo isso, a gente, de repente, interrompe e acaba com a brincadeira deles. Então, por isso é que eles não se mostram, por isso que eu acredito que eles nunca se mostrarão. Tem muita gente, Joseph, que ainda é descrente da ufologia, a gente percebe isso. Mas acho que diante da ciência ninguém mais tem dúvida, né? Porque são muitas as provas, as comprovações são imensas hoje em dia, um material vastíssimo de abduções, de discos voadores, né? São muitas as evidências, não tem mais como contestar isso, não tem, apesar de ter gente que ainda duvida. Sim, eu acho que assim, não há como contestar o fenômeno OVNI. Os objetos voadores não identificados, com movimentações e comportamentos muito acima da tecnologia humana, existem, estão documentados, como por exemplo do caso de maio de 86. Não há como discutir. O problema é que dentro da ufologia tem muito picareta. Então assim, você vai achar muita história de ser de luz que me abduz toda semana, eu vou passar de escovador toda semana. Você vai pagar. Isso que atrapalha tudo. Você vai pagar num congresso para ver o cara que fala que tudo. Colocou um chip aqui, e aí você vai ver o negócio é um vidro. Entendeu? Assim, então, acho que esse é o problema da ufologia. E isso daí aparece muito mais na mídia do que a ufologia séria. E aí o descrédito do assunto. Esse é o problema. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Deixa eu falar do livro do nosso convidado, pedir para mostrar mais uma vez. Minha voz já está quase acabando hoje. Alienígenas no passado do Brasil, casos insólitos antes de 1945, 47, do Edson Boaventura Júnior. Esse livro está à venda, se possível colocar, dá possível, Matheus, colocar de novo? A gente já colocou, que são em 2 lugares, tá isso aí, no clube dos autores, né, .com.br ou na amazon.com.br. Você pode adquirir os 2 livros e também no site de vocês. Tem casos, no site também, tem casos do litoral aí, antigos. Casos do litoral aqui? Tem casos do litoral. A gente pode falar até semana que vem sobre esses casos também. Isso que eu ia pedir para o amigo telespectador, eu vou pedir aqui. E eu queria mostrar uma coisa então, aqui, mostra. É o seguinte, eu queria pedir uma ajuda para quem está assistindo a gente, porque tem um caso que aconteceu no litoral em 1957, que foi a explosão de um objeto em Ubatuba. Já ouviu falar nesse caso, né? Sim. E nós recebemos de um filho de um ex-militar do Exército algumas amostras. Então, os fragmentos do objeto que teria explodido lá em Ubatuba. Ele mandou uma carta e eu queria que você mostrasse, são 4 fragmentos, a gente pretende analisar esses fragmentos que seriam do objeto voador de Ubatuba. Que explodiu. Naquela época essa saiu na revista O Cruzeiro e foram feitas algumas análises na época que declararam que o objeto seria de uma composição de magnésio muito pura. E aí, a gente realizando novas análises, a gente vai descobrir se realmente se trata desse fato que aconteceu em 57. Então, eu peço para os telespectadores, se alguém souber alguma informação ou tiver alguma coisa daquela época e puder entrar em contato conosco para passar a informação, foi uma testemunha ocular ou tiver mais fragmentos desse, entre em contato, né, tiver conosco. Parentes militares que queiram falar, porque para a gente ver se a gente consegue não só comprovar que isso é o que diz que é, como também cruzar informações sobre o caso, né? Ok, agora o perigo é vocês estarem sendo assim, né, perseguidos pelos militares. Esses 2 abelhudos aí estão pegando o material da gente, né? Olha, eu vou falar, se eles não fizeram nada até agora, acho que não faz mais não, viu? Tá liberado, né? A gente já está em cima do tempo, né? Está em cima do tempo. Pede o pessoal escrever pedindo o assunto para você. Isso mesmo que eu ia falar, José. Eu vou pedir como nós vamos trazê-los novamente domingo que vem, porque eu acho que esse assunto aqui tem muita coisa para falar ainda, e esses 2 são pesquisadores de campo, eles não são aquele ufólogo que fica lá sentadinho, bonitinho, eles vão a campo, vão estudar, vão pesquisar, estão conseguindo material, levaram para o Fantástico, né? Quer dizer, são aqueles realmente que são ativos. E a melhor coisa que existe é a gente estar conversando com pessoas sérias, não estão aqui brincando, estão fazendo um trabalho científico.
né? São duas pessoas cultas, instruídas, e a gente tem a honra de poder tê-los aqui, e eles se prontificaram, então, em estar aqui domingo que vem de novo no Fronteiras da Ciência. E a você de casa que está nos vendo, escreva no site, entra no site do Fronteiras, né? fronteirasdaciencia.com.br, tem lá, fale comigo, né? Fala com o Jadir, dá sugestões do que você gostaria que eles falassem domingo que vem aqui, tá? Porque a gente tem tantos assuntos para falar, mas você pode estar norteando o assunto. Entra lá no nosso site e diga, olha, eu gostaria que eles falassem sobre isso. Pode mandar e-mail que a gente vai estar conversando com eles aqui domingo que vem, tá bom? Eu vou pedir para que vocês, por favor, eu vou jogar, eu estou com todos os papéis, eu quase não fiz perguntas aos amigos telespectadores, eu sei que muita gente ligou para cá, vai ficar chateada comigo, que conseguiu ligar e não fiz a pergunta, né? Mas a gente vai continuar. É muita pergunta e pouco tempo. Muito pouco tempo, exatamente. A gente vai continuar domingo que vem. Vou pedir para vocês, por favor, 7 papeizinhos, um pega 4, outro pega 3, né? Então, normalmente nesse momento do programa eu digo qual vai ser o próximo programa. E o próximo programa vai ser o Ufologia com o José Prado e Edson Boaventura Júnior. A gente vai continuar com autorizações das devidas esposas, né? Eu sei como que é, elas que mandam mesmo, né? Elas me olharam feio aqui, mas aqui tudo tem bem. 4. Tem 4 aqui, então vamos lá. Hoje eu vou dormir com o Tony. Opa, vai dormir? Ok, vamos Cachorrinho lá. Eu que vou apanhar no final do programa. Começando com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe e Rainha, que oferece um colar com trevo de 4 folhas feito de pedras, metal e pedras. A sorteada é a Conceição Chaves, do Jardim Andraus, Praia Grande. O Ismênia Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho. Sorteada, vou pegar aqui na ordem, isso aqui, é o Pedro Carvalho, do bairro Aparecida. Manda um abraço para o Jadir, que assiste sempre o seu programa. Obrigado pela audiência, viu, Pedro? A Livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Fonte Viva. Sorteada é a Jucimara Cardoso, também do Bom Retiro. E mais aqui. O Racionalismo Cristão, que oferece 2 livros, um chamado Clássicos e outro Conceitos, e mais um informativo. A sorteada é a Priscila de Oliveira Henrique do Carmo, do bairro Aparecida. A Livraria Espaço Plural, que oferece o livro O Mistério da Casa. Sorteado é o João Renato das Chagas Monteiro, da Vila Matias, que pergunta se vocês já tiveram algum contato de 3º grau, vocês, e 3º não, né? Não. Não, 3º não. A Ana Paula Batista do Carmo, que oferece um orgonite, ela que é estudiosa da física quântica. Sorteada é a Karina Chaves, também do Jardim Andraus. E o livro, quem vai levar o seu livro, o Edson Boaventura Júnior, o livro Alienígenas do Passado do Brasil, caso antes de 1947, foi o Adailton Cardoso, do Bom Retiro, né? Que ele pergunta, uma pergunta interessante, tem 30 segundos para ele responder. Vocês acreditam que existe esse terreno com aparência humana vivendo entre nós? Acredito que eles vivem entre nós? Tem 30 segundos. Pessoal, eu não. Vivendo entre nós como humanos, eu não acredito. Nem você. Como possibilidade, eu acredito, mas não tem nada provado. Nada provado, ok. Obrigado a vocês, agradeço de coração, agradeço às esposas que estão aqui, aos nossos convidados também, temos pessoas abduzidas aqui também no programa com a gente, né? Não perguntei se ele me libera o nome, então não falei. Mas é um caso interessantíssimo, tenho certeza disso, Fiquem com Deus e até a semana que vem, conversando novamente com os nossos homens de preto. Paz, saúde e prosperidade.